E começamos em 2012, foi o Vítor Domingos que começou em 2012, com a criação de um blog chamado Braga Ciclável, um grupo de amigos que se ia juntando depois também nos encontros com pedal, que aliava a música à bicicleta, e começou com um programa de entrega de propostas ao município para melhorar, não só o município, mas naquele ano havia eleições, e portanto aos partidos também políticos para introduzirem no seu programa eleitoral melhorias relacionadas com a mobilidade em bicicleta, que foram muito bem acolhidas. Conseguimos primeiro, logo naquele ano, que era o último mandato do nosso dinossauro, Mesquita Machado, e conseguimos que fossem implementados sistemas Sheffield de estacionamento de bicicletas, até que em 2016 fomos obrigados, portanto houve um trabalho depois, até lá, com o município de muita proximidade, mas em 2016 fomos obrigados a registar a associação porque o município queria nos roubar o nome. E, portanto, queria batizar a rede de ciclovias que eles tinham previsto como Braga Ciclável, que era uma forma do movimento desaparecer. Nós não deixamos. Em 2022 tornámos-nos ONG, uma organização não governamental do ambiente, e este ano iniciámos um processo para sermos termos estatuto de utilidade pública. Portanto, um processo muito mais trabalhoso, já temos contabilidade organizada, etc., mas dá-nos depois outro poder, outra robustez e outro crédito quando vamos falar com o poder local. Não somos uma secção local, apesar de sermos associados da MUB e associados da Federação, porque sabemos que no minifúndio liga-se muito mais a alguém que esteja ali presente do que vir uns tipos de Lisboa ou alguém que esteja associado a Lisboa manda para aqui. E, portanto, nós percebemos que há esta resistência. Ao longo dos anos também fomos mudando de logotipo, fomos melhorando, e neste último mandato começámos assim e neste momento estamos assim. Portanto, as pessoas também vão e vêm no movimento associativo, é normal, têm filhos, imigram, enfim, a vida continua e é preciso também haver esta rotatividade. Certo é que eu sou o chato e estou sempre a picar toda a gente, a puxar por toda a gente, e é sempre preciso um chato e alguém a puxar. E há gente que não tem disponibilidade nenhuma durante um período, ou entretanto mudou e tem, e esta dinâmica acontece em todas as associações. Temos vindo a evoluir em nível de associados, neste momento somos 179, desde 2022 introduzimos cotas e portanto estamos aqui com um valor de cotas agradável para o que é uma associação. Temos de ter sempre acima de 100 porque é uma imposição de ser longa, e temos vindo a criar algumas dinâmicas de reuniões com as juntas de freguesia, com partidos, com o poder público, e, portanto tentar entrar na esfera da decisão com as ideias que nós queremos implementar também na cidade. Para além disso, saiu hoje o artigo número 254 no Diário do Minho, temos uma coluna quinzenal, falhamos uma vez, e que isto também começa a criar aqui o onda e a criar opinião pública. E vamos, volta e meia, sempre que assumimos uma posição de alguma coisa que está mal ou que está bem, também enviamos como um press release e volta e meia vai ser. Os tais documentos que nós vamos entregando aos partidos sempre que há eleições. Neste momento temos um documento que lhe chamamos 40-24, 40 medidas para implementar em 24 meses. É possível fazer coisas rápido, porque é urgente, consideramos nós, na cidade. Tirando a parte política, temos depois muita atividade. Temos aula de iniciação à bicicleta que fazemos, neste momento, 2 sábados por mês. Já ensinamos mais de 600 pessoas, crianças e adultos. Há muitos adultos que não sabem falar. Temos vários passeios diferentes. Por exemplo, o passeio de hoje seria algo que nós poderíamos fazer também em Braga. Passeios de conhecer quintas que existiam, que entretanto se foram transformando em cidade. Vamos ter um passeio que é para ouvir, identificar as aves de poluição. Temos pela biodiversidade. Passámos pelas ruas com nomes de mulheres, que normalmente nas cidades são muito poucas, e fizemos isso no Dia da Mulher. E temos o nosso grande passeio, que é o Cycle Chic, que no primeiro Cycle Chic tivemos que emprestar umas 20 bicicletas e hoje em dia já não emprestamos nenhuma. Portanto, houve esta evolução também, que as pessoas começaram a perceber que eu vim de fato e vim de bicicleta e hoje me cheiro mal. E é também um dos motivos que eu faço sempre questão de fazer isso. É possível pedalar de uma maneira mais casual ou mais até formal e não ficar a cheirar mal. Fomos mapeando, é importante o cheiro. Fomos mapeando os estacionamentos existentes na cidade e, para além disso, fomos mapeando também as bicicletas presas a árvores, a postes, etc., que isto permitia-nos dizer, olha, aqui faz falta. E depois tive 3 anos para conseguir tirar esta foto e convencer o município a tirar esta foto, isto é Braga, em que mostra efetivamente o espaço necessário para transportar as pessoas. Se não conhecem
sigam Conversas com Pedal, é um podcast que nós temos, em que damos voz às pessoas normais que andam de bicicleta no dia a dia, em que contam as suas preocupações, pessoas que não andam de bicicleta mas gostavam de andar, ou pessoas que são especialistas em alguma área da mobilidade. Uma das coisas que nós fizemos este ano com a alteração de estatutos é que deixámos de nos focar só na bicicleta e passámos a focar naquilo que eu gosto de chamar de triângulo de sustentabilidade, andar a pé, bicicleta e transporte público, com a bicicleta centrada, obviamente, mas a mobilidade é muito mais do que isso. E não podemos ser os maluquinhos da bicicleta, porque rapidamente, começando a reivindicar coisas, vos vão catalogar como os extremistas, os malucos e ter 80% de espaço público para o carro não há problema nenhum. Temos no âmbito de sermos ONGA, temos um projeto de sensorização ambiental. Na primeira fase tivemos 5 sensores fixos e nesta fase temos 11 já. E, portanto, isto permite-nos saber o material particulado, como é que está a situação do ar que respiramos em Braga. E temos coisas como estas, em que este é o limite aceitável pela OMS e tivemos dias em que o pico foi bem lá para cima. Portanto, não está mal. Não está mal, não está nada bom. Não é? Só temos uma estação de sensorização ambiental em Braga da APA, colocada num sítio bastante mau, em que este tipo de sensores deixa de funcionar e não sabe. Na rotunda das piscinas, ali quem vai para o Isabel. Pronto, depois estes sensores permitem-nos fazer estas brincadeiras também de usá-los como móveis. Aquilo é tipo o fantasminha do Pac-Man, conseguimos levá-los e perceber onde é que há picos, onde é que é mau, onde é que é bom. Nós fizemos um teste, por exemplo, no dia da meia maratona, andámos com os sensores, no dia a seguir voltámos a andar e a diferença nota-se bastante. E depois estamos em todas as redes sociais, vamos comunicando muito, portanto nós já desde 2012 que existimos e nós comunicamos muito. Temos neste momento sai uma foto por dia, por exemplo, de uma pessoa a andar de bicicleta em Braga. Há pessoas a andar de bicicleta em Braga, isso já deixaram de dizer que não há. E portanto, outra coisa que também vamos tendo é o conhecimento da cidade, e isto é muito importante, o conhecimento do território. E aplicámo-lo para depois reivindicar. Isto é muito bonito, a cidade histórica, mas depois o centro da cidade hoje em dia é este. Portanto, andar aqui de bicicleta não é bom. Não é bom. E temos história de uso da bicicleta em Braga. Isto em 1987, numa freguesia chamada Priscos, em que os senhores iam de facto bem vestidos a andar de bicicleta. Na altura não era qualquer pessoa que podia ter a bicicleta, mas havia uma cargo bike que distribuía sorvetes que eram feitos no centro da avenida, já em Braga nessa altura. E havia um cycle café ao lado da Brasileira. E havia 38% da população nos anos 50 a andar de bicicleta em Braga. Hoje em dia são 0,4%. E portanto, porquê? Desde os anos 50 que se apostou, isto é o Braga Park, que se apostou na utilização do carro. Portanto, induziu-se a mobilidade do carro. E partiu-se, portanto, isto é a cidade histórica, partiu-se a cidade em 4, e em que estas 4 cidades quase que não conseguem comunicar de outra forma que não seja de carro. É perigoso de outra forma. Nós temos um concelho com 200 mil habitantes, a cidade é de 50 mil, mais ou menos. Temos 1.340 km de estradas e 10 km de ciclovias. É esta a nossa evolução até agora, em que o Mesquita Machado fez 5 km e o Ricardo Rios fez outros 5 km. Portanto, é como estamos. Não temos uma rede, temos um conjunto de remendos, em que isto é à beira-rio, e portanto nós queríamos era mesmo uma rede ciclável já, tanto que ela estava prevista no plano diretor municipal, que entretanto foi revista e ela desapareceu. Beira-rio? Onde é que é o Rio Oeste. O Rio Oeste, sim, o Rio, o esgoto Oeste. Uma coisa que passa lá. Depois tem o carro lá mais embaixo. Mas temos em 7 das 37 freguesias 50 mil lugares de estacionamento automóvel, off e on street, ou seja, em parques ou na rua. E temos mais de 85 mil lugares de estacionamento em garagens. As pessoas dizem que não têm estacionamento, mas existem muitos. Quando perguntámos à Câmara de bicicletas, não sabiam responder. Enviaram-nos um mapa. Assim, uma coisa assim desta. E nós então pusemos os pés ao caminho e fomos fazer o levantamento e encontramos outros que não estavam nesse mapa, e existem cerca de 1000 estacionamentos para bicicletas neste momento. Só que o município disse que nos sítios onde há estacionamentos para bicicletas, as trotinetes do sistema público lá podem estacionar, e depois chega-se com a nossa bicicleta e não conseguimos estacionar. Temos que andar a desviar trotinetes. O estacionamento em Braga é gratuito, na rua. É a conclusão que se chega. Só 7% das ruas é que são pagas, e, portanto, convida-se as pessoas a utilizar o espaço público, a privatizar o espaço público. É isso que acaba por acontecer.
Nós temos, durante estes 75 anos, vindo a induzir a mobilidade automóvel. Resultado, poluição sonora e ambiental preocupante. O carro é usado em 65% das utilizações, com 1,2 pessoas por carro. Os limites de velocidade não são cumpridos, e isto tem repercussões, porque sabemos que quanto maior o limite, mais probabilidade é de matarmos pessoas. As ruas e as avenidas são desenhadas para o carro ter prioridade, 80% para o carro, quando podiam ser redesenhadas para, mesmo mantendo a maioria para o carro, termos infraestrutura para os restantes modos de transporte. E temos uma pessoa atropelada a cada 3 dias em Braga. São 33 milhões de euros de custo social e económico, mas mais do que isso são vidas. Portanto, isso é muito mais importante do que qualquer dinheiro que possa acontecer. Sendo que, segundo a ANSR, em 2022, 82% foram dentro dos limites da cidade, 58% dentro dos limites das freguesias do centro histórico. Em 2023 variou um bocadinho, aumentou dentro dos limites do centro histórico, sendo que dos atropelamentos, 62% são em passadeiras. E, portanto, perante estes dados, era preciso fazer alguma coisa. Mas a Sra. Vereadora da Mobilidade vem-nos dizer que há registros municipais de viaturas a circular acima de 200 km por hora nas principais avenidas da cidade. O que é que fez quanto a isso? Colocou radares? Não. Colocou polícia? Não. Andou a implicar com as bicicletas dentro do centro histórico, onde há zero atropelado. Esta é uma matriz que até há pouco tempo não existia em Portugal. Esta é uma matriz europeia das mortes nas estradas. E nós, a MUB, a Federação e a MAP, que é o Movimento do Porto, conseguimos, com os dados da ANSR, que fomos pedindo ao longo de meses, construir esta matriz. E se repararem, ela não é muito diferente. É sempre ali aquele veículo pesado que tem sempre um impacto forte depois na sinistralidade rodoviária. Eu não digo que seja preciso removê-lo completamente, mas é preciso acalmá-lo. Como é que se deslocam as pessoas em Braga, também para percebermos aqui o que é que poderíamos ter, não é? 2% não querem nada com o Conselho. Portanto, são pessoas que estão fora do Conselho e vão para fora do Conselho e só usam o Conselho como atravessamento. 19% ou moram em Braga e trabalham fora, ou então, aquilo ficou tudo muito caro, foram morar para fora e moram e trabalham em Braga. Portanto, tem estas locações onde não há transporte público, não se consegue vir de Amares ou Vila Verde para Braga ou vice-versa. Portanto, usam um carro. E depois, 79% são dentro do Conselho de Braga, sendo que 55% até 3 km de carro que são feitos. E, portanto, com isto é impossível haver uma mobilidade sustentável e é normal que haja trânsito. Como é que arranjam esses valores, desses dados? E estes dados foram feitos num estudo do quadrilátero e do INE também. É um estudo do quadrilátero que foi feito aqui há uns anos e tem esses dados. Do INE também se consegue saber das origens dos distritos. Mas tem esse estudo para todas as cidades? Ou As 4 cidades, portanto, o quadrilátero urbano é Braga, Barcelos, Vila Nova, Famalicão e Guimarães. Okay. A rede de coexistência não funciona, porque ela existe há 100 anos e, portanto, temos vindo a crescer, estamos em 0.4. Mas, e Braga, o Penico do Céu, é uma cidade ciclável. Naturalmente, não é? Coisas naturais. É uma cidade densa, tem cerca de 120 mil habitantes nesta zona verde, que é menos do que a cidade. É uma cidade relativamente plana, não estou a dizer para irmos ao Bom Jesus, nem para irmos ao carro. Estou a dizer, na zona densa, 60% das ruas têm declives abaixo dos 5%. Portanto, pedala-se. Com mudanças, as bicicletas pedalam-se. E depois, apesar de ser o Penico do Céu, tem 195 dias sem chuva. Há cidades com menos dias sem chuva, tipo Nantes ou Utrecht, em que tem muita mais gente a utilizar a bicicleta. Portanto, é possível. Nós fizemos o tal mapeamento que vos disse há bocado. Havia 1.500 bicicletas estacionadas sem oferta de estacionamento público. A resposta que tivemos da Câmara foi que, muito provavelmente, aquelas bicicletas todas eram minhas e de outros colegas que andávamos a pô-las presas ao posto. E mapeámos também as linhas de desejo. Portanto, perguntámos às pessoas por onde é que vocês andam, mesmo não havendo a rede. Isto permitia depois à Câmara dizer: está aqui, as pessoas andam por aqui, apostem, definam as prioridades, sendo estas as ruas que são mais procuradas. E mesmo assim, depois fomos ao Strava e verificámos que estas são as grandes avenidas, também eram procuradas, apesar daqui termos uma parte desportiva também, mas também são procuradas. Portanto, precisavam de ter as tais avenidas onde passam pessoas a 200 km por hora. Quando perguntamos às pessoas em Braga, as que usam a bicicleta, o que elas disseram é que era importante haver uma infraestrutura segregada e menor velocidade dos carros na cidade. Isto é, pregar o sermão aos peixes, não é? Quem já anda, claro que vai dizer que quer melhores condições. Mas quem não anda, porquê é que não o faz? E eu fiz na minha tese de doutoramento
essa pergunta e esse questionário a cerca de 1.400 pessoas. E as barreiras que as pessoas identificaram foi que não se sentem confortáveis com a ideia de andar com a bicicleta no meio do trânsito, 57%. Não há uma rede de ciclovias seguras e que se preocupavam com a falta de respeito de quem utilizava a bicicleta para com quem utilizava o carro. Ao contrário, quem utilizava o carro para quem utilizava a bicicleta. E depois perguntei, e o que é que nos faria andar? E a resposta foi ter ciclovias seguras entre casa e o trabalho, ou casa e o local de destino. 68%. Claro que depois temos aqui, não gosto, se o médico obrigasse, enfim, mas o fator status quo aparece muito lá para baixo. Tem um estatuto social a manter, 0,7%. Existe, mas não é relevante. Pronto, nós entretanto fizemos em 2023 um barómetro da bicicleta, pegámos muitas destas perguntas e colocámos-las a nível nacional. Os resultados foram mais ou menos idênticos. Depois podem consultar no site do Barómetro da Mobilidade. Entretanto, escalámos isto para ser mobilidade. Entraram muitas mais associações aqui neste segundo inquérito nacional. E, portanto, os resultados de 2024 vão sair durante o próximo mês, mas posso já adiantar que a coisa anda mais ou menos dentro da mesma história. Precisamos de infraestrutura, a mobilidade induz-se com a infraestrutura. Portanto, temos aqui as grandes avenidas onde vamos vendo pessoas de bicicleta e depois percebes porque é que as pessoas andam à procura, não é? Há conservatórios, há universidades, enfim, há escolas secundárias, temos raios, a dividir uma escola secundária de uma escola básica. E temos, neste momento, a capacidade de transportar 24 mil pessoas dentro dos carros, no máximo. Mas podíamos ter a capacidade de transportar 40 mil, tendo transportes públicos e tendo ciclovias. Portanto, conseguíamos, sem deitar casas abaixo, transportar muito mais. E isto é outra das avenidas, onde também há pessoas a andar de bicicleta e é preciso muita coragem para andar de bicicleta. E neste momento temos 39 mil pessoas por hora de deslocação, portanto podíamos ter 60 mil pessoas por hora. Nós não somos a Holanda, mas a Holanda já foi como nós. A Holanda já foi como nós nos anos 80. E o que aconteceu foi que a sociedade civil se organizou, veio para a rua, contestou e os governos fizeram alterações. Isto já acontece em Lisboa. As pessoas já se organizam, já contestam, já vêm para a rua. Se falta a parte dos governos fazerem alguma coisa. E eu, nestas coisas, eu tenho uma filha de 8 anos e sou muito cáustico. Eu não estou disponível para sacrificar a ela, nem sacrificar o direito dela a poder usar a bicicleta. É por isso também que faço estas coisas. E eu gostava que os políticos, e já fiz esta pergunta, me dissessem que filhos é que querem sacrificar, se vão ser os deles, porque a minha não vai ser de certeza. E por isso é que também acho que é importante a sociedade civil se organizar para reivindicar mais e para enfrentar aqui muitas coisas que nós sabemos que nestes meios mais pequenos, como Braga, como Viana, às vezes é muito difícil ir contra o poder instalado, mas tem que ser, porque nós vivemos em liberdade e em democracia. Obrigado.